Olá, eu sou a Marlene do Ateliê Viver Flores e hoje eu vou novamente fazer o devocional com vocês, tá? A minha vontade é essa de fazer o devocional todos os dias com vocês, mas eu não sei se será possível, mas enquanto está sendo possível, a gente vai fazer, né? Hoje, dia 19 de fevereiro, então eu vou ler aqui o provérbio 19 e vou pontuar algumas coisas que para mim é importante, mas todo o provérbio é importante. Aí você, como eu te disse no vídeo de ontem, você faz a sua leitura e vê aquilo que mais te chamou a atenção e você vai meditar a respeito disso, tá bom? Então eu vou ler aqui, provérbio 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o prazer que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar um pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar a ele uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fizemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajuda uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha, ele não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que se sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado e quem não tem juízo será castigado. Então, esse foi o provérbio de hoje e eu separei aqui 5 versículos. O primeiro foi o 11, né? A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem ofende, né? Essa pessoa, ela se controla. Não é que ela é a pessoa harmoniosa o tempo todo, você pode fazer acontecer com ela, que ela não tá nem aí. Não é isso, não. Às vezes eu até sou um pouco taxada disso. Ah, a pessoa fala o que quer com você, você não fala nada. Eu aprendi que pra mim sai bem mais em conta, sabe? Se eu deixar por conta do Senhor, sabe? Eu aprendi. Eu não gosto de... Eu não vou ficar debatendo com ninguém. Tá certo que você tem que se posicionar.
Tem ocasião que você tem que se posicionar. Mas na maioria das vezes, para a pessoa estar falando o que ela acha que deve falar para mim e eu vou buscar ter razão, isso é muito difícil de acontecer. Eu prefiro me calar e deixar que o Senhor me defenda, né? Para mim sair bem mais em conta. E eu perdoo e daqui a pouco é como se não tivesse acontecido aquilo. Eu creio que esse versículo 11 é isso que está falando aqui. A grandeza dela qual é a grandeza de uma pessoa dessa? É perdoar quem ofendeu, né? Essa é uma lição que o Senhor deixou pra gente, né? E o 13 falou muito comigo aqui. Desculpa, gente, é que eu tô tomando os antibióticos aqui e acho que eu tô gripada também, mas eu queria muito fazer esse devocional. Um filho sem juízo pode levar um pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Esse versículo 13 aqui, ele tá falando para mim de um lar desestruturado. É isso que tá falando. Um pai sem paciência, um filho sem juízo, uma mulher que reclama o tempo todo e ninguém dá conta, né? E eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Muitas pessoas olham pra mim e falam: Ah, Marlene, você é tão calminha, eu acho tão bonito o seu relacionamento com suas filhas, e eu falo isso hoje. Hoje é assim, mas nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa louca. Embora ele estivesse na igreja o tempo todo, procurava seguir ele as leis, mas eu me considerava uma pessoa religiosa e nada mais do que isso. Eu não buscava ter uma intimidade, buscar uma intimidade com o Senhor. Eu não buscava compreender, aprender dele, ser ensinada dele. Então, quando minhas filhas eram pequenas, né, as duas mais velhas, que o meu filho mais novo, ele nasceu depois de 20 anos, que eu tive a mais nova, duas meninas e ele. Mas eu não sei como é que elas aguentaram, como é que elas se tornaram pessoas de bem. Porque eu era uma pessoa completamente descontrolada, eu não conseguia dominar as minhas emoções de maneira nenhuma. Eu sofria de uma depressão, eu sofria de uma tristeza profunda e de uma raiva, e eu creio que eu jogava aquilo em cima das meninas. Eu acordava, gritando. Hoje mesmo elas falam para minha mãe, quando a senhora acordava, todo mundo era obrigado a acordar, né? Se eu acordar às 5 da manhã, enquanto eu não botasse todo mundo fora da cama, eu não ficava tranquila. Aquela, aquela agitação dentro de mim, aquela infelicidade. Então, quando a pessoa é assim, quando ela é infeliz, quando ela é agitada, ela não se sente bem com a pessoa que está tranquila do lado dela. Ela tem que fazer com que todas as pessoas fiquem da maneira que ela era. E eu era assim. Eu perturbava minhas filhas, eu reclamava o tempo todo. Hoje eu tô no processo. Eu não tô bonitinha na fita, não. Eu tô num processo. Mas hoje eu consigo controlar minhas emoções. Hoje eu consigo, quando eu tô chateada, eu faço uma respiração bem profunda. E eu falo, eu estou contente e satisfeita. Eu estou contente e satisfeita. E eu fico, né? O Senhor, ele é o meu escudo. Eu vou ser encontrada nele. Senhor, eu vou ser encontrada em ti. Se eu estiver feliz, vou ser encontrada em ti. Se eu estiver triste, eu vou ser encontrada em ti, Senhor. Se eu estiver agitada, eu vou ser encontrada em ti. Eu corro para o Senhor. Então, é muito desagradável. A mulher que fala, que reclama o tempo todo, não tem quem aguente. E o marido também, eu acho que esse marido aqui ele não tinha essa paciência toda não, porque tem marido também que ele não faz a parte dele, né? Mas ele quer que as coisas andem tudo, filho bem educado, mulher tranquila, casa arrumada. Tem marido que é assim. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me deu um bom marido. O meu marido, ele não é assim. Ele é um homem sensato, ele é um homem que me ajuda, ele é um homem abençoado, e aonde eu vou, eu honro ele. Não é que ele não tenha defeito, não. Ele tem defeitos. Mas eu aprendi a exaltar as qualidades dele e diminuir os defeitos. E eu creio que ele também faz isso comigo. Porque eu também não sou maravilhosa, assim,
como as pessoas pensam que eu sou, e eu não sou essa coisa toda, não. Mas eu procuro melhorar, eu procuro dar o meu melhor, né? Esse versículo 13 falou muito a respeito disso. Então, mulheres, vamos procurar em Deus, né? Porque é só em Deus, só pela ajuda do Espírito Santo, para a gente ser mulher sensata, controlada, equilibrada. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo na vida da gente. Uma época dessa aí, uma pessoa conversando comigo e falando: ah, Marlene, você é isso, você é aquilo. E aí eu brincando com ela, falei assim: tira o Espírito Santo de mim, para você ver o bicho que eu sou. Porque, eu não... gente, é o Espírito Santo em nós que faz a diferença em todas as coisas, tá? Eu achei muito interessante pontuar bastante esse versículo 13. O versículo 20 e 24, ele fala assim, ó. Não é o 24, não. Ao 21. Ao 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Porque a pessoa quer ser sábio, mas ele não tem paciência para nada. Só ele quer falar, ele não consegue ouvir. Então você vai ser sábio quando você tiver a paciência de você ouvir. Ouça os conselhos, medite nos conselhos e um dia você vai adquirir a sabedoria. O versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Senhor. Eu já vi tanto plano na minha vida. Eu achava que era isso, que era aquilo outro. E a gente... Você tem que fazer. Você faz plano sim. Mas quem decide é Deus. Ele vai fazendo, ele já tem os caminhos preparados pra gente. Você pensa que vai para cá, daqui a pouco você já está aqui, você vai mudando, aquela rota vai mudando, o Senhor vai colocando pessoas diferentes no seu caminho, e aí o que acontece? Você vai fazer aquilo que Deus determinou que você fizesse. Então você tem os planos, mas quem vai dar o direcionamento é Deus. Deus é quem sabe aquilo que vai ser bom para você, aquilo que vai ser proveitoso para você, aquilo que vai fazer você de uma pessoa melhor, né? E aqui no versículo 27, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que se sabe. Então, isso aqui, ele tá nos chamando a responsabilidade, né? Da gente nunca parar. Ah, tem gente que fala assim, olha, eu já li a Bíblia toda, mas aí, a Bíblia não é para você ler toda e daí? E daí? Você tem que procurar aprender. Aprenda, medite. Daqui a pouco você vai lá, leia aquilo de novo. Tem palavra que eu leio aqui que eu fico a semana todinha com ela. Porque aquilo ali vai gerando vida em mim. Eu vou compreendendo aquilo, né? Eu vou compreendendo. E aí, quando eu menos observo, paro para observar, aquilo já está dentro de mim, sai naturalmente de mim, porque já aprendi. Então, não vamos parar de aprender. Isso eu falo da palavra e falo também da sua profissão. Aquilo que você tem buscado fazer, né? Tem peças aqui que eu fiz uma vez e se eu não fiz de novo, eu não faço ideia como é que foi feito aquilo. Eu olho para uma peça e falo assim, como é que eu fiz isso? Então, se eu não voltar de novo, começar a estudar, fazer de novo, eu vou esquecer daquilo. Você que está estudando, não estude para ser mediano. Eu estudei para ser mediana na minha época de colégio. E eu brigo muito com meu filho. Meu filho, não se contente em ser mediano, porque depois você vai se arrepender. Então estude, procure estudar, procure aprender. Ah, eu fiz, mas esqueci. Claro, tem que ser uma prática, tem que ser uma prática. Então, hoje o devocional foi esse. O devocional do dia 19 de fevereiro. Eu creio que eu pontuei mais para nós, né, mulheres? Como sempre, para nós mulheres a responsabilidade parece que é sempre maior, né? Então vamos pedir a Deus que Ele tome conta de nós. É a oração que eu faço hoje, que o Espírito Santo de Deus, o doce Espírito Santo, se aposse de nós e faça de nós mulheres diferentes. Mulheres transformadas, mulheres amorosas, mulheres mansas, tranquilas. Onde você chegar, que você traga um equilíbrio no ambiente, que você traga uma mudança naquele ambiente. Se o ambiente está agitado, quando você chegar com o Espírito Santo à sua frente, você chega já apaziguando. Se você chega num ambiente e o ambiente está agitado, e quando você sai de lá ele está mais agitado, tem alguma coisa errada, né? Então vamos fazer essa diferença, tá bom? Que Deus abençoe muito o seu dia.
Que seja um dia cheio de alegria, cheio de paz, cheio de graça, cheio de contentamento, cheio de gratidão e faça sempre a diferença aonde você estiver. Então, um dia bem abençoado e até o próximo vídeo. Ah, outra coisa que eu sempre esqueço de pedir. Gente, curta os meus vídeos. Se ele te abençoa, curta, compartilhe, deixa comentário. Eu vou adorar, tá ok? Então, um beijo e até lá.